Em todas estas experiências, o grupo de sujeitos compressivos conseguiu maior número de acertos do que o expansivo. Classificaram-se os desenhos para o sucesso de ESP por um processo imaginado pelo Dr. Stuart, denominado combinação preferencial, que é tão seguro como a verificação das experiências com cartas, mas por demais complexo para que se possa descrever aqui. As inúmeras descobertas que resultaram desse novo projeto são por demais abundantes para se mencionarem aqui. Contudo, o ponto mais importante é a correlação significativa do sucesso de ESP com a maneira de desenhar empregada pelo sujeito na ocasião, e o caráter do desenho, conforme diz o psicólogo clínico, pode servir também para identificar um aspecto específico da personalidade. É quase certo que esta maneira de encarar a questão amplia o conhecimento da função de psi na composição humana. Há vários anos, quando o Dr. Stuart estava na Universidade de Stanford, realizou uma experiência de clarividência com desenhos fechados em envelopes opacos. Mas Stuart submeteu também um grupo de pacientes a uma experiência de interesse pedindo verificassem o que lhes agradava ou não em uma relação de 60 tópicos interessantes. Verificou serem inteiramente diferentes os interesses para os que acertavam muito ou pouco em experiência de ESP com desenhos. Imaginou um processo para utilizar essa experiência de interesse a fim de predizer quais os que acertavam muito ou pouco em novas experiências de ESP realizadas em Duke. Até hoje se experimentou este processo em 12 séries e os resultados são significativos e igualmente uniformes. Os grupos por ele preditos como acertando muito ou pouco diferem até certo ponto de maneira que não se pode atribuir ao acaso. A técnica clínica mais amplamente empregada atualmente é o método do Rorschach. Faz uso de respostas verbais do sujeito ao que vê em uma série de manchas de tintas, a eles mostradas uma de cada vez em uma série de cartas padronizadas. Permite-lhe formular uma série de respostas um grupo de estímulos padronizados. Utilizando este método de avaliação de características da personalidade, a doutora Schmeidler grupou os sujeitos ESP, examinados pelo processo DET, clarividência, em 4 combinações de 2 características. As 2 combinações de características extraídas do método de Rorschach eram constritos contra não constritos e bem ajustados contra mal ajustados. Descobriu que os sujeitos que eram ao mesmo tempo bem ajustados e não constritos se revelavam predominantemente na contagem de acertos de ESP. Neste grupo, os carneiros se inclinavam por ESP, acertavam muito mais e os cabritos, que lhe punham em dúvida a ocorrência, acertavam muito menos do que os restantes 3 grupos de pacientes. A diferença apresenta-se relevante. Notam-se outros aspectos importantes desta pesquisa que se podem examinar com proveito no relatório original publicado no Journal of the American Society for Physical Research. Mas quanto a estas outras realizações e inúmeros progressos realizados nesta ativa frente de Stuart Schmeidler terei de reportar ao leitor as pesquisas originais e ao futuro, que encerra perspectivas brilhantes para este setor da pesquisa. Depois de ter escrito estas linhas, esse pequeno grupo de pesquisadores sofreu a perda irreparável do Dr. Stuart a 23 de março de 1947, aos 39 anos de idade. O Dr. Stuart tinha sido membro do Laboratório de Parapsicologia da Universidade de Duke desde o início e foi um dos fundadores da Revista de Parapsicologia em 1937. Ocupava-se por ocasião da sua morte prematura de uma pesquisa que deveria ser a sua contribuição mais importante nesse campo. Em tudo quanto diz respeito a ESP e PC pode, portanto, abandonar-se o termo paranormal e todos os seus equivalentes, por isso que são aptidões normais ante todos os critérios essenciais exceto físicos. Não é mais preciso assinalar como não ortodoxo tal estudo entre todos os pesquisadores que conhecem a prova acumulada. É importante manter a linguagem à altura dos fatos experimentais.
Não é mais possível chamar a hipnose de fenômeno paranormal. ESP e PC são necessariamente funções do espírito total. Afiguram-se isolados de outros aspectos do espírito devido à natureza analítica das condições experimentais em que o espírito tem de operar para demonstrá-las. Mas o espírito humano integral tem de participar de ESP e PC exatamente como o faz em qualquer outra operação mental normal. Estas manifestações psi representam a maneira conveniente pela qual o espírito opera sob as condições especiais proporcionadas pelas experiências de ESP e PC, pela mesma forma que a cólera, o saber ou a memória são funções normais adequadas aos estímulos particulares que os provocam. Torna-se agora evidente onde colocar ESP e PC no esquema do espírito. Ajustam-se as funções mais particularmente mentais em contraste com os processos sensorimotores mais fisiológicos que nos engrenam eficazmente ao universo físico. Até onde as pesquisas têm ido mostram ser a concordância de ESP e PC com a parte mais puramente psíquica do espírito de harmonia não interrompida. Estes níveis mais elevados da personalidade, dominando por meio da volição inteligente os níveis receptor e efetivador da vida, constituem a terra própria da psicologia, domínio independente da fisiologia. Se o raciocínio constante deste capítulo é bem fundado, levou-nos bastante longe no oitavo avanço. Quando as aptidões de psi transcendem espaço e tempo por mais ligeiramente ou por menos frequentemente que seja, revelam propriedades fundamentais do espírito humano como um todo. Essa capacidade de ação recíproca em relação ao mundo físico por intermédio de ESP e PCS em função da personalidade total, não de estado mental abstrato, isolado, momentâneo. A energia psíquica necessariamente deduzida para explicar os resultados de pesquisas de ESP e PC não constitui, portanto, possessões casuais, remotas, tem-se de aceitá-la como parte real do ser humano integral. De tal maneira, o que descobrimos se reporta ao objeto real deste estudo, o homem em geral. Capítulo X. Aceitação de espírito e psicocinética. A ciência não aceitava, no ano de 1947, ESP e PC como demonstrados, embora muitos cientistas os tivessem aceitado. Até onde nos é dado saber, praticamente todos os que têm suficiente conhecimento das provas estão, de modo geral, convencidos das respectivas descobertas. Mas a ciência, significando a maioria dos cientistas, ainda conserva provavelmente a atitude tradicional que considera tais assuntos como superstição. Muitos dentre eles são, sem dúvida, altamente especializados, não se podendo esperar conheçam bastante o trabalho técnico experimental em pequena subdivisão como a parapsicologia. Assim sendo, o cientista, em geral, precisaria dispor de muito tempo para adquirir conhecimentos sobre novo campo, de modo a poder aquilatar-lhe valor. Será preferível indagar das perspectivas para aceitação subsequente. Estamos em condições de responder a semelhante indagação com segurança e a resposta é: não há alternativa à aceitação. Qualquer explicação contrária concebível foi considerada, verificando-se não ser aplicável às descobertas. São palavras fortes e confiantes. Ainda não tinha feito uso de tais palavras nos 13 anos em que tenho escrito a respeito das aptidões da psi. Todavia, sustentas agora tal rol de pesquisas que qualquer um é levado a depositar confiança nos que conhecem as descobertas. Vamos passar em revista as alegações favoráveis e esforçar-nos por determinar como se tornou forte e irrefutável a posição dos fenômenos de psi. Consideraremos em primeiro lugar o trabalho sobre ESPI, em seguida, mais resumidamente, as pesquisas de PC. Em toda a história da ciência não se encontra qualquer outro fenômeno que tenha tido tão pouca aceitação em comparação ao enorme volume de pesquisa experimental como a percepção extrasensorial. Surpreende a qualquer um descobrir como abundam as provas a favor de ESP.
Os escritos sobre as pesquisas excederam agora a todos nós. Tornaram-se tão extensos e variados e se espalham tão amplamente em inúmeras publicações em muitas línguas diferentes que se pode dizer com segurança que ninguém poderá lê-los todo. Contudo, não é necessário examinar a todos, a menos que se formule julgamento negativo. Todos quantos se aprofundaram bastante nessa leitura verificaram a impossibilidade de dar sentença em contrário. Assim sendo, não é possível dispor de completa avaliação de todo o trabalho sobre ESP. Pode obter-se avaliação parcial da extensão dos escritos sobre ESP quanto ao simples número de relações pela obra Percepção Extrasensorial depois de 60 anos. Quando se escreveu este livro, há 7 anos, organizou-se uma relação de todos os relatórios sobre ESP que contivessem resultados suscetíveis de avaliação matemática. Destes, havia 142 na ocasião, e muitas dúzias seria possível acrescentar devidas ao trabalho dos anos que se seguiram. Assim também, grande número de pesquisas, algumas bastante impressionantes, não foi incluído nas relações porque não tinha sido avaliado matematicamente. Por exemplo, as experiências de telepatia com o emprego de desenhos de Sinclair, Brooke, Warcolier e Tishner, as experiências de clarividência ambulante em hipnose, e as realizações de Gilbert e Murray em telepatia foram todas excluídas, juntamente com outros muitos estudos de tipos diferentes. A quantidade não é elemento de importância primordial, embora seja importante, para quem tiver de julgar das provas, levar em conta tudo quanto leu dos escritos sobre as experiências. A força das provas a favor de ESP não depende do simples número de relatórios ou do número de experiências. Mais importante ainda é a questão da qualidade e da justeza das experiências relatadas, e a firmeza das interpretações e conclusões alcançadas. É preciso levar em conta muitas questões na avaliação de tais provas, algumas de caráter geral a qualquer pesquisa científica, outras peculiares aos problemas de ESP. Nem será de reportar-se autoridade a alegação a favor de ESP. Menciono esta questão porque a pergunta qual o valor das alegações a favor da percepção extrasensorial significará para muita gente, será geralmente aceita pelos psicólogos. O leigo que não pode compulsar pessoalmente os escritos originais procura basear-se na aceitação de nova descoberta pelo setor profissional a que ela pertence. Esta maneira de julgar de uma questão só é segura se houve tempo suficiente para a generalização dos conhecimentos a respeito. Como não teria sido enganador perguntarem aos astrônomos contemporâneos de Galileu ou aos físicos da época de Mesmer se achavam certas as respectivas proposições. 40 anos depois de ter Newton proclamado a prova da lei da gravitação universal ainda a refutavam autorizadamente em certas escolas na própria Inglaterra. A preeminência profissional não dá direito à autoridade com relação a novas descobertas. Muita vez, conforme a história prova, são os mais distintos da profissão que mais combatem as ideias novas. O eminente anatomista, Cuvier, combateu vigorosamente a teoria da evolução. O grande Agassiz, da Universidade de Harvard, pioneiro científico, estava convencido que Darwin não tinha razão na questão da seleção natural. Foram os membros da própria profissão que mais incomodaram Semmelweis e Mesmer. É bastante observar quantas vezes os relatórios das comissões da Academia Francesa de Ciências foram contrários aos progressos das novas descobertas para verificar como é perigoso, e igualmente contra a ciência fiar-se alguém em autoridade ou nas impressões da maioria entre os que, seria razoável supor, deveria saber. Não daria resultado. Portanto, confiar no acordo das opiniões entre psicólogos quanto ao que diz respeito à ocorrência de ESP. Mas como vamos saber que estamos de posse da verdade? Como avaliar o mérito científico de uma pesquisa? Se não se deve confiar na apuração da opinião da maioria ou dos pronunciamentos autorizados, como será possível saber o que é certo e o que não é?
Responde-se, por método científico. É exatamente para isso que existe. Devemos todos, idealmente, leigos e cientistas, lançar mão da maneira científica de resolver problemas como o único meio de alcançar a verdade. O homem não tem conhecimento de qualquer outra maneira que mereça confiança. O experimentador só pode julgar se o trabalho realizado é fraco em qualquer ponto comparando um padrão, a uma estrutura idealizada da maneira pela qual se deve conduzir a pesquisa científica para que mereça confiança. Maneira igual de proceder, generalizada para ajustar-se a qualquer gênero de problemas, apresentar-se a qualquer cientista que lê um relatório, ao redator de revista científica a quem se submete um memorial para publicação, e a quem quer que deseje julgar por si próprio do valor de uma experiência. O método científico é para o pesquisador o que é o diagrama anatômico para o cirurgião, o mapa para o navegante ou a cópia heliográfica para o engenheiro. O investigador sério que pretenda averiguar o mérito de um relatório sobre ESP terá de formular perguntas como as que se seguem. Primeira, o autor partiu de problema claramente formulado, nítido, específico e livre de suposições sem base. Segunda, dá provas de ter reunido conhecimento já disponível relativo ao assunto, a favor e contra. Ou reuniu somente a favor? Terceira, ponderou em seguida todas as respostas possíveis à questão, que representem todos os pontos de vista, ou somente as próprias hipóteses favoritas. Quarta, o relatório revela ter o autor feito uso de lógica segura e de objetividade ao escolher para hipóteses de trabalho uma das respostas experimentais que melhor se ajuste ao conhecimento de que então se dispõe. Quinta, deduziu então da hipótese de trabalho consequência lógica segura, capaz de submeter-se a exame experimental. Sexta, imaginou em seguida uma experiência capaz de proporcionar verificação realmente decisiva da hipótese de trabalho. Sétima, foi a experiência levada à conclusão lógica conforme o plano e as condições. Oitava, a interpretação dos resultados e as conclusões resultaram necessariamente das condições experimentais e suas consequências. Nona, a conclusão fornece resposta realmente específica, isto é, a única resposta certa possível, à pergunta inicial. Décima, foi o trabalho confirmado por qualquer outra pesquisa. Somente em comparação a semelhante padrão é possível julgar com segurança uma pesquisa. Contudo, dele dispondo, será possível anotar e avaliar as deficiências, quando existirem. Poderemos acompanhar o autor do relatório, até o ponto a que nos permita chegar, no caminho da pesquisa por ele seguido, podendo mesmo repeti-lo com ele. E somente assim fazendo ficaremos em condições de avaliar-lhe o trabalho em qualquer sentido verdadeiro da palavra. Sem dispor de semelhante padrão, recuamos para a simples concordância, autoridade ou outra qualquer razão imprópria para tomar uma decisão, e o nosso julgamento tornar-se-á e não científico, quase nada mais do que opinião pessoal. O método científico não é de fácil aplicação, seja em pesquisa, seja na avaliação de pesquisas. Sendo o maior instrumento intelectual até hoje inventado pelo homem, não seria de esperar fosse simples e fácil. Poucas pessoas dele fazem uso, mas há quem o aplique, mais ou menos conscientemente, à solução dos problemas com que se confrontam. São estes poucos que julgam eficientemente da alegação de novas pesquisas e a influência instrutiva deles que leva finalmente aos outros a convicção. Tal processo, porém, é lento e, devido à falta geral de familiaridade com as avaliações do método científico, torna-se necessário decorrer muito tempo até que finalmente tenham aceitação as novas descobertas em campos difíceis. Assim sendo, a posição atual de ESP no espírito do comum dos psicólogos ortodoxos não tem qualquer relação com a força das provas a favor de ESP. Essas provas resistiram a intenso fogo de controvérsia, obrigando os críticos a silenciar
Até hoje esteve sob exame crítico agudo por tanto tempo que se pode supor terem sido expostas todas as fraquezas e liquidados todas as explicações contrárias. Tal resultado não foi acidental. Durante muitos anos destinaram-se as experiências de ESP a enfrentar toda a crítica possível. Em nosso livro Percepção Extrasensorial depois de 60 anos, publicado em 1940, consideramos separada e conjuntamente 35 hipóteses contrárias para avaliação da prova de ESP. Incluídas nesta relação de possíveis explicações alternativas estavam todas as críticas publicadas dos trabalhos de ESP, e mais algumas pelos próprios autores. Dentre os 142 relatórios publicados, contavam-se 6 que excluíam todas as combinações possíveis de hipóteses contrárias por maneira inteiramente sem ambiguidade. Algumas das nossas precauções pareceram fantásticas. O padrão dessas 6 pesquisas estava acima do que se utiliza em trabalho científico em qualquer outro campo de investigação. Nenhuma experiência algum dia realizada em psicologia, segundo todos os informes de que dispomos, excluiria hipóteses contrárias como as que admitimos. Por exemplo, muitas pesquisas, como as de Martin e Strebick na Universidade do Colorado, foram excluídas da nossa lista escolhida, simplesmente porque estava presente somente um experimentador capaz durante a experiência e, assim sendo, seria necessário aceitar-lhe a boa-fé. Quase nunca se presta atenção a considerações dessa ordem em trabalho científico ordinário. Contudo, embora somente 6 experiências independentes fossem aprovadas no nível extremamente crítico estabelecido naquela ocasião, hoje se encontra muitas vezes aquele número. Entre os relatórios publicados nestes últimos 7 anos, é possível contar mais de uma dúzia de relatórios de pesquisa independentes em confirmação, que satisfariam os padrões instituídos na ocasião em que escrevi o livro acima citado. Sem dúvida, a melhor maneira de avaliar estas pesquisas recentes consiste em lançar mão dos relatórios originais. Mas para os que desejarem avaliação mais simples e mais curta, poderá tranquilizá-los observar como se portou ESP na prova decisiva ao que se submeteu durante a última parte da década de 1930. De 1935 até 1940 desencadeou-se verdadeira tempestade de crítica contra o trabalho de ESP. Durante algum tempo os artigos críticos excederam em muitos os próprios relatórios de pesquisa. Em uma apreciação da controvérsia, escrita por Dorothy H. Pope e J. G. Pratt, citam-se os números seguintes: 5 artigos de crítica a ESP em 1935 a 36, 42 em 1937 a 38, somente 12 em 1939 a 40, e nenhum em 1941 a 42. O ataque passou de um ponto a outro enquanto prosseguia. O primeiro surto de crítica dirigiu-se aos processos matemáticos de avaliação de que estávamos lançando mão a fim de determinar se era ou não possível atribuir ao acaso os totais de acertos. Ora, tais processos, conforme dissemos anteriormente, foram empregados por mais de meio século em trabalhos exatamente da mesma natureza dos que estávamos executando. Tínhamos consultado muitas vezes matemáticos capazes a respeito, não podendo pairar qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do processo estatístico empregado. Todavia, os que criticavam as pesquisas sobre ESP durante a década de 1930 não tinham evidentemente conhecimento da longa história do emprego desses processos. Procurando os pontos fracos de uma pesquisa que conduzia a resultados tão excepcionais, era bem natural fossem as estatísticas o primeiro ponto a sofrer ataques, visto como este ramo da matemática prestasse facilmente a mal-entendidos e abusos. Quase toda a crítica à matemática veio logo em primeiro lugar em 1935 a 37. Não será necessário entrar aqui em detalhes, visto como, conforme se deu,
A controvérsia despertou o interesse de alguns matemáticos especializados em probabilidades, entre os quais se contavam alguns proeminentes. Alguns deles empreenderam, em conferências e artigos, esclarecer a confusão crescente com relação à matemática de ESP. O ponto culminante deste capítulo da história de ESP verificou-se na reunião anual do Instituto Americano de Estatística Matemática, em Indianópolis, em dezembro de 1937, quando o Instituto autorizou a publicação do seguinte comunicado. As investigações do Dr. Rini têm dois aspectos, experimental e estatístico. Pelo lado experimental, sem dúvida, os matemáticos nada têm a dizer. Pelo lado estatístico, contudo, trabalhos matemáticos recentes estabeleceram que, supondo-se terem sido as experiências realizadas convenientemente, a análise estatística é essencialmente aceitável. Se tiver de atacar honestamente as investigações de Rini, deve-se fazê-lo em terreno diferente do matemático. Esta manifestação independente foi muito oportuna e valiosa. Poucos meses depois, na primavera de 1938, o professor Ivan Tinton, distinto matemático da Universidade de Harvard, explicou e resumiu a situação das soluções matemáticas relacionadas a pesquisas de ESP em um artigo para a revista American Scholar. Esse artigo, que ainda se pode ler com interesse e proveito, terminava com precisão: se a matemática desfez-se com êxito de hipótese do acaso, o que tem a psicologia a dizer com relação à hipótese de ESP? Ante a resolução do Instituto, abandonou-se a questão matemática. De 1937 em diante, somente se observou pouca crítica decrescente da matemática do trabalho sobre a ESP. Se não é o processo estatístico, então é o processo experimental que tem de estar errado. Tal a tendência do pensamento depois de 1937. Acumulou-se rapidamente a crítica dessa espécie durante o inverno de 1937 a 38. Tranquilizadas as dúvidas em relação à matemática, conforme indicou o professor Huntington, a questão passou diretamente aos psicólogos. Grupo pequeno mas ativo de críticos de psicologia levantou a luva e se esforçou por mostrar em conferências e artigos para revistas científicas e populares o que estava errado no trabalho de ESP do ponto de vista experimental. Acusavam principalmente as condições inadequadas das experiências para permitir conclusão favorável a ESP. Neste caso tinham pelo menos algo de que falar. Conforme acontece provavelmente em qualquer investigação pioneira, grande parte do trabalho experimental nos primeiros tempos das investigações em Duke se realizara de maneira exploratória que não se destinava a prevenir qualquer crítica concebível. Trabalhos preliminares desta ordem não se incluem em geral em relatórios científicos. Mas ao escrever o meu primeiro livro, Percepção Extrasensorial, pensei fosse instrutivo para colegas experimentadores contar-lhes história inteira desde o princípio. Incluímos assim essas experiências preliminares, com um relato das respectivas condições, juntamente com os últimos achados conseguidos sob condições críticas e avançadas de precauções contra erros. Naturalmente, eram as últimas que teriam de suportar o peso das conclusões. Mas alguns críticos não compreenderam muito bem tal apresentação, ao que parece. Atacaram as condições preliminares mais livres, como se dependesse delas tudo mais. Observava-se outro motivo de confusão que poderia ter sido evitado se tivéssemos onisciência. Foi o aparecimento no mercado, em 1937, de algumas cartas ESP muito mal impressas. Aprováramos as cartas, cujos direitos autorais possuímos. O defeito era devido ao empenho, que não se revelou durante a fase de prova, lançando-se as cartas ao mercado antes de verificar-se o defeito. Os críticos se apoderaram imediatamente deste descuido do impressor, como indicando más condições experimentais, ampliando a crítica aos 7 anos de trabalhos antes do aparecimento das cartas.
O aviso por nós publicado com relação a estas cartas ou a quaisquer outras, muito embora perfeitas para o começo, destinavam sem qualquer experimentação séria a ficar inteiramente ocultas do paciente passou completamente despercebido. Grande parte do que se dizia com relação ao problema, nem sempre em tom elevado, espalhou-se pelas diversas reuniões psicológicas de 1937 e 38. Mas o efeito não foi de todo mau. Era tão grande a discussão que a Associação Psicológica Americana tomou providências para a realização de uma mesa redonda a respeito dos processos experimentais de ESP na reunião de setembro de 1938 em Columbus, Ohio, a fim de concentrar sobre a crítica e talvez liquidar a questão de ESP. Combinou-se que 3 críticos e 3 representantes das pesquisas de ESP apresentassem memoriais curtos, à maneira de debate. Ao fim, realizar-se uma discussão geral franca. Este simpósio constituiu o acontecimento decisivo na história da pesquisa de ESP. O comparecimento excepcional de membros da profissão psicológica demonstrou o interesse da questão. Apreciou-se, sem dúvida, parte da importância da sua significação possível. Apesar da tensão evidente, a audiência foi cortês, respeitando todos os pontos de vista apresentados. Os oradores atacaram imediatamente as questões fundamentais. A revisão que o Dr. T.N. Greville fez da matemática de ESP e a reação que o confrontou provou claramente que neste particular haviam terminado as nossas dificuldades. Em breve também se tornou evidente ser possível ficar de acordo sobre o que entender por boa experiência de ESP. Na segunda apresentação de memórias verificou-se acordo fundamental entre os oradores quanto à adequação das condições experimentais às pesquisas apresentadas como mais concludentes. Mencionaram-se e descreveram-se especificamente as experimentações, e o orador crítico exprimiu a aprovação pública das condições ali mesmo. Concordou-se, por exemplo, que, se encerravam as cartas em envelopes opacos ou se as conservavam por trás de um anteparo opaco ou em outro cômodo durante todas as experiências, conforme tinha acontecido em sem número de experimentações, não havia dúvida quanto à adequação das precauções contra indícios sensoriais. Também se alcançou acordo geral quanto às precauções contra erros nos registros. Na terceira sessão, o Dr. Gardner Murphy mostrou muito eficazmente existir ampla prova de terem sido satisfeitas as exigências mais rigorosas quanto a este problema, isto é, provas de experiências em que as chamadas e as cartas eram registradas independentemente em folhas diferentes de papel. Ante a apresentação desta prova, as questões críticas desapareceram praticamente no mesmo momento. Observou-se muito pouca crítica de qualquer espécie desde essa reunião de ESP em 1938. Ao considerá-la retrospectivamente, torna-se evidente que a reunião de Columbus foi um momento decisivo para a aceitação científica da pesquisa em percepção extrasensorial. Importante resultado benéfico foi a liberação de grande volume de energia que até então se havia aplicado a atividades defensivas. Apesar disso, as nossas dificuldades não estavam inteiramente vencidas. Não seria de supor que a simples resposta às críticas dos trabalhos de ESP levasse para todos uma convicção imediata e completa. Todavia, a cordura e o interesse revelados em Columbus reconfortaram-nos grandemente e moral. Começamos a pensar em novas experimentações e acumular precaução após precaução, esforçando-nos para sufocar qualquer dúvida restante quanto à adequação das condições das experimentações de ESP. Nos anos que se seguiram imediatamente ao simpósio de ESP, realizaram-se algumas experimentações especiais sob condições de precaução das mais complicadas. Tais precauções sobrecarregaram as experimentações com questões técnicas. Exagerou-se a solenidade das experiências, suprimiu-se qualquer zombaria entre sujeito e experimentador. Era inevitável, tão complicada mostrava-se a técnica.
Estavam sempre presentes pelo menos 2 experimentadores, uns verificando os outros. Havia caixas fechadas em que o sujeito devia colocar as folhas de registro, aparelhos para fotografar as cartas, 2 séries de registros para evitar erros na separação, e muitas outras inovações no processo das experiências nesse período. Conforme seria de esperar, a percentagem de acertos ressentiu-se da atmosfera constrangida provocada por todas essas exigências. Não chegou, contudo, a fazer cessar inteiramente a operação de ESP quando vieram a lume essas pesquisas complicadas. Tudo quanto os críticos puderam dizer foi que quanto mais precauções se tomavam, mais baixa se tornava a percentagem de acertos. Mesmo aceitando tal afirmação pelo que vale, ter-se-ia de confessar que a percentagem ainda assim era significativa. Na realidade, algumas das médias mais elevadas de acertos ocorreram sob as condições experimentais mais rigorosas. E como não havia mais precauções que se pudessem sugerir razoavelmente, a controvérsia cessou e o trabalho de ESP prosseguiu para novas realizações. Os relatórios que apareceram depois de 1937 cedem muito em objetivo e significação ao valor combinado de todos os precedentes. Ainda não mencionei a forma restante de crítica com que nos defrontamos. Era a única que ainda restava àqueles cuja prevenção contra a ESP os levava a suspeitar ter sido inclinação a favor de ESP por parte dos experimentadores responsável pelos resultados conseguidos. Naqueles dias formulava-se frequentemente a seguinte pergunta muito sugestiva: tem alguma experimentação que prove o ESP realizada por experimentadores que não estivessem convencidos da ocorrência de ESP? Como resposta, lembrava-se que muitos dos que haviam investigado a hipótese de ESP tinham duvidado francamente a princípio de ESP. Alguns deles chegaram mesmo a declarar particularmente que só esperavam resultados devidos ao acaso, e quando conseguiram resultados positivos ficaram tão surpreendidos como qualquer outro. O caso do Dr. Reis constitui bom exemplo, sendo-nos permitido discuti-lo. O Dr. Reis era abertamente cético a respeito de ESP quando começou a famosa série que produziu em média 18 acertos em 25 cartas, para as 1850 experiências com cartas, mantendo-se o paciente a 500 jardas de distância. Depois de ter formulado algumas observações críticas a respeito de ESP em uma de suas classes, no Hunter College, um dos alunos sugeriu-lhe investigasse pessoalmente o problema. Concordou finalmente assim fazer se o achasse sujeito promissor. Ficou tão assombramento ante os resultados que hesitou extremamente, o que é fácil de compreender, em publicar um relatório com contagem tão inacreditável. Sabia que o seria recebido com o mesmo ceticismo que ele próprio sentira com relação ao trabalho de outros experimentadores de ESP. O público, contudo, nada sabia dessas atitudes originárias. Raramente se tornam públicas as motivações pessoais dos experimentadores. Assim sendo, havia inúmeras pessoas na década de 30 que achavam mais fácil supor se inclinassem todos os experimentadores de tal modo a favor de ESP que muito naturalmente cometiam bastantes erros de certa espécie para produzir as contagens elevadas acusadas. O de que precisávamos, portanto, era a conversão de conhecido cético. Era ideal o caso do matemático inglês, professor Swall. Já mencionamos o trabalho de Swall sobre telepatia precognitiva e o relatório sobre efeitos de deslocamento. E fácil apreciar a importância especial decorrente do trabalho em ESP bem-sucedido do Dr. Swall quando publicado em 1940. Fizera crítica sincera às investigações americanas de ESP, mas entregara-se expressamente às suas próprias experimentações de ESP com atitude tal que não deixava qualquer dúvida quanto aos resultados que antecipava. Quando, portanto, os resultados completos com 160 sujeitos forneceram contagem média muito abaixo da expectativa média provável,
Ninguém que soubesse da importância da atitude em experiências de ESP poderia ter se surpreendido. Entretanto, conforme aconteceu, todos ficaram surpreendidos com certo aspecto. Devem estar lembrados de que quando sendo Carrington pediu a Sewall que procurasse nos registros deslocamentos de acertos nas cartas antes e depois do alvo, obteve provas muito boas de ESP sob certas condições. Encontraram-se deslocamentos tanto para frente como para trás. Os resultados eram significativos e Sewall viu-se obrigado pelo trabalho que realizara a aceitar a realidade de ESP. Comunicou o seu achado e continuou a pesquisar com um dos dois sujeitos que manifestaram o efeito de deslocamento. Em companhia da Sra. Goldney, prosseguiu, com uma das pesquisas mais notáveis já realizadas nesse campo, o trabalho sobre telepatia precognitiva anteriormente descrito. O trabalho de Sewall representa um marco na pesquisa de ESP independentemente do valor intrínseco desse trabalho, que é muito grande. A maneira pela qual a conclusão o obrigou a voltar atrás da atitude assumida para com ESP veio este reforçar. Na história da controvérsia sobre ESP, o trabalho de Sewall enfileira-se com outros dois acontecimentos notáveis. A sentença do Instituto Americano de Estatística Matemática em 1937 e o simpósio perante a APA em 1938. A controvérsia, contudo, raramente a todos convence. Impõe-se prova de caráter menos apaixonado. Exatamente quando o período de crítica estava quase a encerrar-se, a pesquisa estava começando a fornecer novo tipo de prova, que desse ao cientista mais convicção do que tudo quanto se produzira anteriormente. O aspecto especialmente tranquilizador quanto a essa prova é a objetividade. Se for possível manipular a prova, observá-la repetidamente, reexaminá-la e exibi-la a terceiros, adquiriremos muito maior certeza do que por outra qualquer maneira. As primeiras provas eram mais deficientes exatamente sob este aspecto de completa objetividade. Encontrava-se também grande dificuldade em repetir as demonstrações experimentais de aptidão de natureza tão incerta como o ESP, mas por volta de 1940 deparamos com a primeira prova do que seria possível denominar de impressões digitais, refeitos deixados inconscientemente nos registros, capazes, porém, de serem observados e analisados por qualquer pessoa, desde que se lhes assinalasse a presença. Esta descoberta era algo de novo e surpreendentemente concreto no sentido de provar o ESP. Resultava a nova prova dos mesmos antigos registros, sendo, porém, independente. Era efeito acidental de ESP, descoberto não pelo experimentador originário mas por investigadores subsequentes. Ultrapassam, desse modo, todas as explicações comuns em contrário de ESP. Como exemplo escolhi um dos mais simples nas experiências realizadas em Harvard por Stabrooks, anteriormente descritas. Este experimentador, como o leitor se deve lembrar, realizou as experiências de ESP em sessões em que o emissor olhava para uma carta de uma série escolhida ao acaso, enquanto o receptor em outro cômodo tentava identificá-la. Stabrooks estava convencido ter provado a telepatia, mas se alguém ainda hesitasse quanto a ESP poderia alimentar certa dúvida com relação à supressão de indícios sensoriais pelas portas duplas entre os dois cômodos. Conforme referi, esta sugestão de indícios auditivos é psicologicamente absurda, porquanto não era possível para o sujeito adquirir um código. O próprio Stabrooks era o emissor. Apesar disso, a hipótese de indícios sensoriais era uma possibilidade que a maior parte dos psicólogos preferia naquele momento à telepatia. Talvez alguns ainda assim pensem. A nova prova, contudo, dispõe perfeitamente deste problema. Resulta do declínio no número de acertos, que, segundo mencionei, Stabrooks descobriu no exame de 20 experiências. Observou mas encarou simplesmente como fenômeno acidental. Nada teria a ver com a prova que estava realizando. Agora, contudo,
Voltando a examinar-lhe os dados, verificamos que esse declínio em um número de pontos só por si proporcionava prova independente da atuação de ESP na experimentação de Harvard. Se tomarmos os acertos das 10 primeiras experiências para todas as séries de Stabrooks, e os compararmos com os das 10 últimas, encontramos tal queda na percentagem de acertos, diferença tão acentuada entre as duas metades, que a probabilidade está acima de 500 para 1 contra a ocorrência de tal diferença em virtude tão só do acaso. Probabilidade de somente 100 para 1 são aceitas pelos matemáticos como suficientes para afastar o acaso da explicação. Esta prova de declínio tem todo o valor de experimentação confirmada. Como Stabrooks não aceitou por prova naquela ocasião, maior valor ainda adquire atualmente. Podemos assim chegar a nossas próprias conclusões em relação ao trabalho realizado em Harvard sem ter de confiar na avaliação primitiva. Em outras palavras, esta diferença em número de acertos entre as duas metades não depende de maneira alguma das contagens totais que proporcionaram ao trabalho a primeira significação. O mesmo declínio ocorre igualmente na quarta série de Stabrooks, a que forneceu média abaixo da probabilidade. Na realidade, o declínio nesta série foi o maior dentre os 4 que realizou. A hipótese de indícios sensoriais não se aplica à nova prova. Condições idênticas prevaleceram durante as duas metades do exame, não podendo, portanto, justificar a diferença. Além disso, a acuidade sensorial para indícios diminutos relevaria melhoria, se tal se observasse, em cada exame. Aconteceu também que as séries nas quais sujeito e experimentador estavam mais distantes acusaram a maior diferença entre as duas metades do exame. ESP é o único fator capaz de justificar os declínios. Ainda mais, o declínio é característico de ESP. Encontraram-se declínios semelhantes em experiências de outras atividades mentais como o PC, memória e o ato de aprender. Mencionei as curvas em forma de U fornecidas por certas experiências de ESP e sua contrapartida em memória e no ato de aprender. Deparamos no trabalho de Stabrooks com um exemplo de curva em forma de U sem a volta para cima na extremidade final. Sem dúvida os sujeitos não sabiam que se estavam aproximando do fim e, portanto, não foi possível qualquer efeito de finalidade. Aspecto notável desta prova derivada dos declínios é o seguinte: qualquer pessoa pode examinar e tornar a examinar os dados. Conforme assinalei no caso dos declínios em PC, pode repetir-se a análise tantas vezes quantas forem necessárias. Desse modo, prestam-se à confirmação repetida. Em objetividade de prova, pertencem à mesma categoria das amostras do solo, das estruturas anatômicas, das substâncias cristalinas ou dos espécimes dos herbários. Parece responder a todas as incertezas sutis que espreitam desarticuladas por trás da intangibilidade de todos os problemas mentais. A maior parte das provas de declínio é mais complicada do que o exemplo dado, mas nem por isso é menos legítimo ou concludente. E somente o mais difícil apresentá-la com a brevidade e a clareza exigidas aqui. Além disso, o estudo do efeito da posição da experiência no sucesso de ESP ainda é recente e está se processando. O próprio Stabrooks ainda não sabe, enquanto estou escrevendo este parágrafo, que verificamos ter fornecido diferença significativa e declínio na percentagem de acertos indicada pelos dados por ele apurados. Ainda não foi possível proceder a tais análises em grande parte dos registros disponíveis de ESP e somente alguns foram publicados. Realizamos-los em muito maior extensão sobre o material de experiências de PC. Mas já examinamos algumas séries de experiências de ESP e é prova das diferenças significativas nas contagens basta só por si para justificar o ESP. De posse de semelhante prova, a aceitação científica é simplesmente questão de tempo. Estas diferenças internas significativas devidas a efeitos de posição lá estão nos registros, material fixo à espera de novo exame.
Aqui se encontra a objetividade, tão passível de verificação como as leituras em um oscilógrafo. Estamos agora em posição mais favorável para obedecer ao conselho que o professor Toules da Universidade de Cambridge deu em 1942 com relação à percepção extrasensorial. Deve considerar-se a realidade do fenômeno como provada tão certamente como qualquer outra questão em pesquisa científica seja suscetível de prova. Ponhamos de lado a preocupação de provar novamente ao cético a existência real do efeito psi e, ao invés, dediquemo-nos à tarefa de descobrir tudo quanto seja possível a respeito. De posse de conhecimento mais completo quanto à sua natureza, as dificuldades de acreditar-lhe na existência parecerão menos formidáveis do que agora se afiguram. A maior força da prova de PC reside também nos declínios. Foi a persistência do efeito da posição sobre o sucesso na experiência que nos animou a publicar o primeiro relatório, depois de esperar 9 anos desde a ocasião em que o trabalho teve início. Naquela ocasião, sabíamos ter nos efeitos da posição provas do que qualquer observador competente poderia confirmar, como ainda hoje pode fazê-lo, mediante a análise dos registros disponíveis. Depositávamos tal confiança nessa prova que publicamos um convite a qualquer organização científica para analisá-la novamente se pairasse qualquer dúvida séria sobre o nosso exame. Não contando com qualquer reação ao convite, procedemos pessoalmente a uma investigação sob a direção do Dr. Pratt, um dos membros do pessoal do laboratório, que não havia tomado parte em qualquer trabalho experimental que servisse de base àquelas análises. Assim fizemos a fim de mostrar a nós mesmos o que acharia um estranho se algum dia viesse a repetir as análises em relação aos efeitos de posição. O Dr. Pratt, em toda a nova verificação independente, encontrou somente um erro, aliás de pouca importância. Daremos alguns exemplos dos efeitos de posição em dados de PC, que contribuam para julgar-se da grande importância que a eles se liga. O primeiro tipo a encontrar-se foi de declínio horizontal. Descrevemo-lo no capítulo 6 conforme apareceram nos grupos de 3 exames das primeiras séries de combinações elevadas para os dados. O sucesso mais elevado encontrava-se no primeiro exame, seguindo-se rápida queda na percentagem nos segundo e terceiros exames. Em seguida, veio o declínio horizontal que se encontrou nas experiências de combinação elevadas e baixas nos dados, realizadas pela senhorita Margaret Pegram, manifestando o mesmo declínio na seção de combinações baixas da experimentação conforme ocorriam para as combinações elevadas. Depois destas encontrou-se grande número de séries com idêntico tipo de declínio. Embora se notem exceções a essa tendência a declínio horizontal, figuram em minoria. A tendência geral é para declínio em percentagem de acertos à proporção que o sujeito continua com a experiência, fornecendo contagem mais baixa na metade à direita da página ou grupo. Todavia, os declínios verticais foram ainda mais acentuados. Notava-se tendência geral a declínio na percentagem de acertos à proporção que se continuava a descer na coluna de registro. Encontrou-se maior número de acertos na metade superior exatamente como se observava nos registros de ESP. Verificou-se que este declínio vertical era mais sistemático do que o horizontal, sendo, sem dúvida alguma, o que mais geralmente se encontra e o mais impressionante no efeito de posição. Em série após série a metade superior da página de registro revela margem significativamente grande de acertos em relação à metade inferior. Ocorre esse declínio tanto horizontal quanto vertical. Em uma série, nota-se igualmente declínio em diagonal. Isto é, o quarto superior à esquerda exibiria o maior número de acertos enquanto o mais baixo à direita teria o menor. Este declínio em diagonal da percentagem de acertos deveria ser mais pronunciado do que o vertical ou horizontal separadamente. Os declínios em diagonal que se encontraram na primeira distribuição por quartos, QED, eram notáveis e sistemáticos.
Eram tão impressionantes que resolvemos levar a análise a todos os registros disponíveis em que fosse possível realizar estes estudos de QD. Contamos 18 séries experimentais destas quando nos foi possível reuni-las todas e, em virtude dos tipos diferentes de experiências, classificamos-las em dois subgrupos, um consistindo de séries em que o alvo era uma única face do dado e outra em que os alvos eram combinações elevadas ou baixas. Os QD combinados mostraram-se muito convincentes. O quarto superior à esquerda do QD em cada um dos grupos era tão mais elevado do que o quarto inferior à direita que a probabilidade seria da ordem de 1 milhão contra 1 para a ocorrência de tal diferença somente por acaso. Além disso, era belo ver como a distribuição final se mostrou bem arrumada para os dados compostos. As percentagens de acertos dos outros 2/4 da página intercalaram-se entre o superior à esquerda e o inferior à direita, sendo o número de acertos acima da probabilidade aproximadamente o mesmo. Na figura 3, vê-se bem facilmente a proporção de acertos para os quartos. O QD do gráfico C da figura baseia-se nas 12 séries de uma única face, ao invés de uma combinação de faces. O quarto superior à esquerda é o número 1 sublinhado e o inferior à direita o número sublinhado 4. As alturas proporcionais dos 4/4 representam o número relativo de acertos acima da expectativa média provável. Das 6 séries restantes que era possível submeter à análise, as 4 em que os alvos eram combinações elevadas e baixas forneceram igualmente um QD combinado no qual o quarto superior à esquerda se mostrava igualmente bastante mais alto do que o mais baixo à direita, de sorte a excluir o acaso matematicamente. Mostra-se o QD da página para estas séries no gráfico A. O mesmo tipo de distribuição encontrou-se tanto no grupo como na página. O grupo é uma combinação natural de 2 ou mais exames. Em algumas páginas havia 2 grupos, 3, 4 ou mais em outras, sendo que compreendiam tamanhos e formas diversas. Quando se determinou o QD para estes grupos, o quarto superior à esquerda acusou mais uma vez a percentagem mais elevada e o quarto inferior à direita a mais baixa. Mais uma vez também, o declínio segundo a diagonal foi muito grande, conforme indica o gráfico. A probabilidade é de 1 para 1 milhão para que o acaso produzisse o declínio do primeiro quarto ao último no gráfico da letra D. Este gráfico mostra o QD do grupo para as 9 séries de uma face só suscetíveis de análise. Conforme acusa o gráfico B, as séries de combinações altas e baixas forneceram declínio diagonal mais acentuado, mas o número de experiências foi menor. Mesmo assim, o declínio é significativo. Estes QDs são na realidade espantosamente constantes e legítimos para a aptidão humana tão sensível e variável como a PC. A prova dos QD resultou de grande variedade de condições. Empregaram-se dados de tamanhos e espécies diferentes. Lançaram-se com a mão, o copy por máquina, variando o número deles em cada caso de 2 a 60. Utilizaram-se diversas faces e combinações como alvos. Notaram-se muitas outras variações nas séries que contribuíram para a prova de QD. Algumas experimentações foram controladas muito cuidadosamente, enquanto outras representam estudos exploratórios realizados para satisfazer ao próprio experimentador. Entretanto, o mesmo princípio legítimo se estende a todas essas diferenças. Vê-se imediatamente que nem mesmo chega a apresentar-se a questão de dados defeituosos. Empregaram-se os mesmos dados tanto em um quarto como em outro, igualmente foi idêntica a maneira de lançar os dados. Conseguiram-se alguns dos melhores QD com as séries de lanço à máquina. Não fazem absolutamente parte do QD erros, fadiga, alucinações e todas as outras sugestões contrárias. Tais fatores não variam com a estrutura da coluna de registro, grupos de colunas ou mesmo página como um todo. Seja qual for a explicação para o declínio em um grupo terá de justificar o aumento no número de acertos no princípio da seguinte. Dessa maneira,
Os QED ultrapassam todas essas questões, oferecendo-nos a própria história da prova de PC escrita por maneira invisível entre as linhas da página de registro. Por que motivo os cientistas não aceitam imediatamente semelhante prova? Por motivos, supomos, mais psicológicas do que lógicos.